Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje, quinta-feira, dia 4 de novembro, vamos dar mais um passo em direção do nosso Natal. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, paz e alegria a todos. E com alegria hoje vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 27. Não quem diz, Senhor, Senhor, entrará no céu, mas quem faz a vontade de Deus, quem pratica a palavra. O grande câncer da nossa alma é ouvir a palavra e não colocá-la em prática. Não é suficiente ler a palavra e nem ouvi-la. Se eu não viver, não praticar a palavra, não passo de um diabo. Ninguém conhece a palavra igual a ele, devido à sua inteligência angélica. Contudo, está no inferno, porque não a vive. O mesmo acontecerá a nós se fizermos o diário espiritual superficialmente, tirando propósitos que não dizem nada, enchendo linguiça na hora de fechar o diário, se esquecermos de vivenciar o propósito toda hora e todo momento. Hoje, você pode repetir o propósito de ontem e vivê-lo com toda a força que a palavra hoje te pede. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos tantos milagres? Então, eu vou declarar a eles, jamais conheci vocês. Afastem-se de mim, malfeitores. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é muito claro e forte. Ele é a palavra encarnada. No Natal, nós contemplamos Deus que se faz carne em Belém. O prólogo de São João, o início do Evangelho de São João, diz assim: E o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. O sentido do mundo, o sentido do universo, o sentido da minha vida, a palavra de Deus se fez carne e se tornou uma pequena criança deitada na manjedoura. Natal é o milagre da encarnação da palavra. Eu posso vê-la, tocá-la, apalpá-la, pegá-la no colo
adorá-la e enxergá-la com os meus olhos concretamente. A palavra se fez carne, carne verdadeira, carne real, humanidade como qualquer criança. Este é o milagre do Natal. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então, irmãos, é impossível viver o Natal se eu não praticar a palavra, se eu não tornar carne a palavra em mim. E o que significa tornar carne? O que significa fazer que a palavra se torne viva, pulsante em mim, carne em mim? Significa que eu dobro todo o meu ser, toda a minha vida, todo o meu pensamento em direção da palavra, pela palavra, encarnando a palavra. Muitas vezes aconteceu na minha vida, na confissão, na direção espiritual, de encontrar pessoas que me diziam assim: não consigo frear o meu pensamento, não consigo bloquear o que a minha cabeça produz. Ela vai, eu não consigo. E isso me leva à depressão, me leva à paranoia, me leva à tristeza. Eu sempre dou um conselho, e às vezes que as pessoas praticarem isso, conseguiram sair da depressão. O conselho é muito simples: ler 1 hora por dia a Bíblia. Ler 1 hora por dia a Bíblia. E claro que não se trata só de ler superficialmente, mas o fato de fazer esta lectio contínua, esta leitura continuada da palavra, ela dobra o teu pensamento. Naquela hora você não pensa besteira, você pensa na palavra de Deus. E ela vai ocupando espaço na tua mente, vai ocupando espaço no teu coração. Você pode sublinhar a palavra com uma caneta vermelha, tudo o que fala de Deus, uma caneta azul, tudo o que fala dos homens. Você pode anotar na parte de cima da página aquela frase que mais te atingiu. E assim você dobra a tua mente. Dobra a tua mente a palavra. É 1 hora de adoração à palavra de Deus. E depois, o propósito. Ele é tão simples que até uma criança consegue viver. Nós temos exemplo da nossa Grazi Kelly, por exemplo, que com 4 anos ela também queria partilhar o propósito quando estava junto com a gente na Casa Nazaré. E era o dia do Evangelho que falava: eu vos envio como cordeiros no meio dos lobos. E a Grazi Kelly falou assim: eu quero matar o lobo. Eu quero matar o lobo. Aí a gente se preocupou, porque existe muita violência no coração das nossas crianças. E a Glória disse para ela, Grazi Kelly, 4 anos: olha, o Evangelho fala outra coisa, Jesus fala outra coisa também. Será que você não quer viver uma outra palavra? E ela respondeu assim: tia, você não entende. Eu quero matar o lobo. O lobo de tudo que da minha desobediência, o lobo de toda a criancice. Agora não me lembro que palavra que ela usou, de criança. Eu quero matar o lobo, que é tudo que não vai bem que eu faço. 4 anos. Você entende que não há limite para viver a palavra. Até uma criança entende que ela pode mudar o seu jeito de fazer, o seu jeito de viver e de pensar na luz da palavra. E ainda mais você. Olha, irmãos, toda vez que a gente encarna e torna viva uma palavra, toda vez que a palavra consegue mudar ou dirigir ou direcionar o teu jeito de viver, é como que comungar
Como quando você toma a hóstia e você tem um encontro profundíssimo com Deus naquele momento, aí você toma a hóstia da palavra, que é o próprio Jesus, que é o próprio Espírito Santo que passa, e esta palavra se torna carne em você. Você pode comungar a palavra todo dia, toda hora. Por isso que nós insistimos que o propósito não é uma coisa que deve ser vivida somente uma vez por dia, como uma boa ação que você faz, mas é toda hora, todo momento. Por isso que ele está escrito na palma da mão, porque ajuda a memória e ajuda a vivência. Então, é o propósito que ele puxa todo o teu ser. É como se você amarrasse o carrinho da tua vida a uma estrela. Esta estrela te puxa para frente, te puxa para o alto. Assim o propósito, ele puxa você. E a palavra se faz carne e a tua vida se torna sempre mais firme e forte. A grande tragédia da nossa vida é que mudamos de ideia, mudamos a atitude. Um dia temos vontade de fazer as coisas, outro dia não temos vontade de fazer nada. Um dia eu explodo de alegria diante de Jesus sacramentado, o dia seguinte vou usar um baseado, vou fazer uma besteira. Não há coerência na vida, porque o mundo é o mundo da loucura, o mundo em que vivemos. E falta as bases, falta a calma da vida. E Jesus nos deu uma cura muito grande, um remédio muito grande, que é a palavra. A palavra é capaz de construir sobre a rocha. Se a nossa vida ela tem um chão de areia, não tem problema, porque a palavra cria a rocha debaixo dos teus pés. A palavra te torna inabalável. A palavra te torna forte como Deus é forte. E a palavra te alicerça em Deus. Então hoje nós podemos verdadeiramente continuar a viver o propósito de ontem, como a Cassuda falou no início, porque assim é mais simples, não precisa de muita coisa, é só continuar a nossa vivência de ontem, mas com esta grande consciência e profundidade. É a palavra que faz a tua vida, não é a televisão, não é a telenovela, é a palavra que constrói a tua vida. Não são os amigos, não é a internet, não é o Facebook, não é o WhatsApp, apesar que às vezes é útil, como nesse momento que você está meditando o diário, mas existe também muita besteira. Então você pode escolher a rocha da tua vida, a palavra, e você nunca irá se arrepender de caminhar com Jesus, rocha da tua vida. A palavra realmente é um grande remédio, é uma grande força para que a nossa vida se torne vida verdadeira, vida em abundância, com alegria e com paz, como Jesus prometeu, como Jesus nos dá àquele que abre o seu coração. Uma coisa boa mesmo é isso, de buscar a palavra a cada minuto, a cada segundo. É a palavra que constrói em nós o homem e a mulher nova. É a palavra que vai construindo essa casa no nosso interior. E ela é o alicerce para que essa casa não caia, para que essa casa não venha abaixo na primeira grande chuva, na primeira enxurrada, no primeiro vendaval ou terremoto que possa acontecer. É a palavra que nos dá a força de viver. À medida que eu escuto, que eu coloco o meu ouvido aberto, a palavra entra e de verdade cai no coração. E a prática é a construção disso. Então que nós possamos mesmo com toda a força
né? A partir desses exemplos também que nós vemos a cada dia, até das crianças, como o Padre Jean Pietro falava, da Grace Kelly, né? Mas tantos outros, também experiências lindas dos irmãos. Façamos essa experiência da palavra, abramos o nosso ouvido e o nosso coração, abramos as nossas mãos e o nosso ser inteiro para vivê-la de verdade, praticando a cada minuto, a cada momento isso. E naquele momento em que você se sente um pouco distante ou perdido durante esse dia, mesmo depois de ter feito o propósito, volte, busque a palavra novamente. Pega o teu diário, leia novamente o Evangelho, leia novamente o que está escrito aqui, né, antes da palavra, essa pequena homilia que o Padre Jean Pietro escreve. Ou melhor ainda, escute também o áudio mais uma vez ou várias vezes durante o dia, para que você possa ir interiorizando a palavra e possa fazendo ela se tornar carne na tua vida. Nunca é demais estar abertos e escutar e viver a palavra. E hoje podemos, então, continuar com o nosso propósito de ontem, com força, com garra, com determinação. Mais uma vez convidamos todos os grupos de evangelização e os irmãos das casas de acolhida a partilhar o propósito no WhatsApp, porque isso é um instrumento de comunhão. Então agora tira o propósito, renova o propósito de ontem, posta no WhatsApp e marca e escreve com simplicidade ou grava um áudio de como você viveu hoje esta palavra. Que Deus então abençoe a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Paz e alegria, irmãos. Paz e alegria a todos.